Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem, na medida do possível. E como eu já disse na nossa aula passada, ao vivo, eu ia gravar um pouquinho mais sobre o assunto de lipídios, né? Porque faltaram algumas coisas para a gente comentar, algumas coisas bastante interessantes. Então eu prometo que eu vou correr aqui para não fazer um vídeo muito longo, tá? E vou relembrar rapidamente o que a gente já estudou. Para mais detalhes desse começo aqui, você tem que assistir a aula passada, quem não assistiu, né? E depois eu vou finalizar o vídeo com algumas informações interessantes que não deu tempo de falar tudo na aula passada, tá? Pessoal, como eu falei, então, a gente estudou 4 tipos de lipídios, essas moléculas que também podem ser chamadas de gorduras, né? Então eu vou repassar rapidamente aqui. O primeiro grupo, que eu até representei por esses personagens aqui, que agora eu nem me lembro da pronúncia, é o grupo dos lipídios neutros, ou popularmente gorduras, tá? Nesse caso aqui, o mais importante, o representante desses lipídios neutros é o que a gente chama de triglicerídeo, ou triacilglicerol, né, triglicérides. Quando você vai fazer exame de sangue, geralmente esse cara aqui aparece lá naquela lista, né, de moléculas. Ele é formado por 3 ácidos graxos, que são essas cadeias carbônicas aqui, né, em amarelo, ligadas a uma molécula de álcool, glicerol. Eu até representei para vocês, né, durante a aula, o glicerol aqui, né, e 3 moléculas de ácido graxo ligadinhas, tá? Então, representados por esse carinha aqui que eu não lembro o nome. Isso aqui, então, é a molécula de triglicerídeo. 3 ácidos graxos, né? Ácido graxo é a molécula principal que faz parte, o tijolinho dos lipídios é o ácido graxo. Quando a gente come, pessoal, triglicerídeo, quando a gente come essas gorduras na nossa alimentação, lá dentro do nosso corpo, no intestino, tem uma enzima, uma proteína chamada lipase lipoproteica, que o que ela faz? Ela corta, ela separa esses ácidos graxos do glicerol e lá dentro das nossas células a gente vai armazenar isso. Foi o que eu coloquei para vocês aqui, né? Representando esse carinha, nossas células de gordura. Lembra? O nome das células que guardam gordura no nosso corpo é adipócito. Então aqui a gente tem um monte de bolsinha, né? Essas bolas amarelas são bolsinhas de gordura, onde a gente armazena esses ácidos graxos que a gente come na alimentação. O problema, eu já começo aqui inserindo novo conteúdo pra gente, o problema é quando a gente tem o acúmulo dessas gotas de gordura. O problema é quando a gente tem o acúmulo desse armazenamento de gordura, porque armazenar gordura na forma de triglicerídeos é importante, a gente já viu que tem muitas funções, né? Regula a temperatura, ajuda a gente como isolante térmico, né? Protege órgãos, então é super importante ter gordura armazenada, porque é energia armazenada. Agora, o excesso que faz mal. Aí a gente viu rapidamente os glicolipídios, que são lipídios ligados a carboidratos. O exemplo que eu dei aqui foi esse nome feio, né? Galactocerebrosídeo. E eu comentei com vocês, olha aqui, ó, o carboidrato ligadinho no ácido graxo, ó, a galactose é um carboidrato. Eu representei, né? Eu lembro que eu expliquei para vocês a importância, uma das importâncias desses glicolipídios que fazem parte de uma estrutura lá dos neurônios, que é a bainha de mielina. Uma estrutura gordurosa, então, que tem aqui por volta dos neurônios, super importante para fazer a transmissão do impulso elétrico, para a gente pensar, para a gente se movimentar, para a gente viver, né? Olha a importância dos lipídios. Depois chegou a hora dos fosfolipídios, que eu representei como dançarinos de K-pop, para vocês lembrarem que eles estão sempre em movimento. Onde? Na membrana plasmática e nas membranas internas da célula. Então, falou em fosfolipídio, você lembra de lipídios que estão fazendo parte, né, da membrana plasmática, das membranas celulares, e eles ficam sempre em movimento, num sistema de mosaico fluido, né, sempre na fluidez, se movimentando, tá? Boa parte, então, das nossas membranas é feita por lipídios. E no finalzinho da aula, meio correndo, chegou a hora de falar dos esteroides. A gente pensa em esteroide, já lembra em anabolizante, hormônios esteroides. Mas não, essa palavrinha esteroides é uma classe de lipídios,
tá? Então aqui a gente tem a cara de um esteroide genérico. Uma coisa que todos eles têm é esses 4 anéis aqui, ó, esses 4 anéis em vermelho dessa estrutura que eu tô mostrando é a base fundamental para um lipídio do tipo esteroide, tá? E depois ele tem algum grupo funcional ali em verde que pode variar de esteroide para esteroide, pode mudar. Mas esses 4 anéis aqui, eles são muito típicos da estrutura de um hormônio esteroide, de uma molécula esteroide, vou falar assim, né? De um lipídio esteroide. E esses 4 anéis, eles dão uma certa durabilidade, uma certa rigidez. Então a molécula não consegue se movimentar tanto no espaço porque tem esses 4 anéis. Ele não consegue ser muito fluido, tá? Então o esteroide, o lipídio esteroide, ele em 3 dimensões ele não consegue se movimentar muito, tá bom? Aí vem, claro, né, eu começando a falar sobre os esteroides anabolizantes, que são moléculas que são feitas sinteticamente de uma maneira a imitar os naturais. Existem lipídios esteroides naturais, que são muito importantes pra gente, eu já vou falar deles, dos naturais, mas os anabolizantes são sintéticos, produzidos em laboratório, são artificiais que visam imitar a estrutura de alguns hormônios naturais, como por exemplo alguns que imitam a testosterona, né? Muito utilizados assim de uma forma não tão legal, né? De uma forma indiscriminada por pessoas que querem aumentar a massa muscular. E por que isso acontece? Por que é possível aumentar a massa muscular tomando esses anabolizantes, né, sintéticos? Porque, pessoal, vários efeitos, essas moléculas vão imitar vários efeitos naturais do nosso corpo. Nós precisamos de hormônios esteroides para quê? Para manter as nossas características secundárias ligadas ao sexo, ligadas à puberdade, à maturação sexual. Então, a própria voz, os pelos, né? O desenvolvimento de músculos, o depósito de gorduras, né? Então, tem um monte de tipo de características que nós temos por ser sexo feminino, masculino, nós temos graças a hormônios esteroides, progesterona, testosterona, estrógeno. O que acontece que tá nessa tela aqui, né? Não vou ler, vocês têm esse material em PDF. O que acontece quando a pessoa toma em excesso esse tipo de molécula? Vários efeitos, como, né, um engrossamento da voz, até aparecimento de mamas, né, nos meninos, distúrbios, depressão, como paranoia, ansiedade, várias coisas podem acontecer mesmo de anormal se isso acaba sendo administrado sem o uso, sem prescrição, né, que vem de um médico. Em alguns casos, por exemplo, para transição de sexo, né? Então, em alguns casos onde a pessoa nasce naquele corpo que não pertence, né? Que a gente sabe das diversas identidades de gênero, acompanhado por um médico, um tratamento, né, usando esses hormônios é bem visto, é bem útil para aquela pessoa, mas tudo conforme um médico, uma pessoa, né, bem especializada no assunto, um endocrinologista, um médico que cuida dessa parte dos hormônios que deve administrar, não pessoas, né, que não entendem disso, muito menos a gente comprar por si só. Tem pessoas que compram até de hormônios anabolizantes de veterinário, né, de uso veterinário, o que é um absurdo, tá? Isso pode levar a muitos problemas. Aí, falando ainda dos esteroides, dos hormônios esteroides, eu lembro que eu falei para vocês do colesterol, né? O colesterol é o principal lipídio esteroide, ó, pode ver nessa figurinha aqui, ó, os 4 anéis dele, né? E olha só, na membrana plasmática, voltamos para a membrana plasmática, eu tenho aqui a membrana toda fluida graças aos fosfolipídios, os lipídios, então, de outra classe, que são esses aqui, ó, né? Tem a cabecinha polar, lembra? E a cauda apolar. E no meio dos fosfolipídios, em algumas regiões da membrana, a gente tem o colesterol. E esse colesterol, como eu já disse antes, ele é meio estático, ele é paradinho, tridimensionalmente, ele não se mexe muito. E é justamente aqui, ó, nessa região de menor mobilidade
que graças ao colesterol a membrana plasmática se mantém de uma maneira estruturadamente firme. Se não tivesse o colesterol ali, a membrana plasmática das nossas células ia ser tão fluida, tão dançarinos de K-pop doidões, que a membrana plasmática ia se desfazer. Então é importante o colesterol existir como uma estrutura importante para manter a membrana plasmática firme, tá? Então é super importante isso. Outra importância dos colesteróis, do colesterol, da molécula, é que ela é a molécula base para os nossos hormônios, que eu acabei de falar. É a partir do colesterol que a gente tem a produção de testosterona, que nós produzimos, né? Nós produzimos esses hormônios no nosso corpo. Progesterona, cortisol, aldosterona são hormônios muito importantes também, utilizados em outras partes do corpo. A própria vitamina D, você já deve ter ouvido falar que você produz vitamina D, é só sair no sol, né? Você ter contato com a radiação solar que a gente produz vitamina D. É verdade, para você ter vitamina D, você tem que ter alguma exposição diária ao sol, mas graças a reações químicas com a molécula de colesterol que você produz a sua vitamina D. Então, olha só a importância do colesterol sendo uma molécula base para várias moléculas, vários hormônios também que nós precisamos, para a nossa vida. Por que eu tô falando tudo isso? Para vocês verem como os lipídios são importantes, como o colesterol não é um vilão, como muitas pessoas pensam, né? Colesterol, algumas pessoas já acham que é uma coisa do mal, né? Alguma coisa que faz mal. Sem colesterol a gente não vive. Tanto é que se você tem uma baixa ingestão de colesterol da alimentação, o seu fígado produz colesterol. O seu fígado pega algumas moléculas, faz várias reações químicas e nós produzimos colesterol, porque é uma molécula fundamental para a vida. Aí a gente vem com a parte ruim, que eu representei aqui por esses dois personagens, o Goku, eu não sei como pronuncia esse outro cara aqui, Vegeta, não sei, tá? Me perdoem. Eles, pelo que eu pesquisei brevemente, eles são rivais, né? Não sei bem se tem um bom ou se tem um ruim. Pelo que eu vi, não existe assim, né? Que um é totalmente bonzinho e outro é totalmente vilão. Me corrijam nos comentários aí se eu tô errada. Mas eu vi que eles são rivais em alguns momentos, né, do anime, do mangá. Justamente trazendo essa ideia de rivais, que eu trago aqui uma coisa que muitas pessoas falam como colesterol bom e colesterol ruim, né? Como se fossem rivais. Não existe isso, pessoal. O colesterol é essa molécula que eu já apresentei para vocês aqui nos slides passados. O colesterol é um só. Não existem dois tipos de colesteróis. O que existe, pessoal? Existem proteínas que transportam o colesterol. Então aqui nessa figura dá bem para ver, tá representando um vaso sanguíneo, tá? Então aqui a gente já entra mais de fato no assunto que eu queria trazer para a aula de hoje. A gente tem aqui um vaso sanguíneo como se fosse um corredor, né? Um tubo aqui, e a gente tem um carinha carregando num carrinho de mão, chamado LDL. Esse carinha tá carregando e tá depositando lipídios, né? Vamos chamar essa areia aqui que eles estão carregando, são os lipídios. Então o LDL ele chega, e ele traz dos órgãos lipídios e descarrega no vaso sanguíneo, nas nossas artérias, nos vasos sanguíneos. Enquanto que tem outro carinha aqui, o HDL, que ele tira os lipídios dos vasos sanguíneos e ele leva para o fígado metabolizar, para o fígado transformar em outras coisas. Então, esse carinha, LDL e HDL, são lipoproteínas. Eles são proteínas que carregam lipídios, por isso que a gente chama de lipoproteínas, tá? Lembram que os lipídios, na sua grande maioria, não se misturam com água, né? Então, os lipídios, eles, na sua grande maioria, são hidrofóbicos, lembra disso? Eles têm medo da água. Então, como é que os lipídios vão andar por aí pelo sangue? O sangue, que é basicamente aquoso, né? O nosso sangue é basicamente um monte de água, uma solução aquosa. Os lipídios não conseguem serem transportados pelo sangue livremente. Os lipídios não conseguem andar sozinhos pelo sangue. Então, os lipídios, eles têm que ser carregados
por essas lipoproteínas. Então, quando você ouvir falar em LDL, ou como as pessoas chamam colesterol ruim, na verdade, o LDL não é o colesterol apenas. O LDL é uma proteína que carrega o colesterol dos órgãos e deposita o colesterol nos vasos sanguíneos. Por causa da densidade, por causa da composição dessa molécula, dessa lipoproteína, ela recebe uma sigla, LDL vem do inglês, lipoproteína de baixa densidade. Baixa, né, down, do inglês, por isso LDL, tá? Bom, já o HDL, que é considerado colesterol bom, né, no popular, o HDL, então, ele é uma lipoproteína de alta densidade, hard, que é alta, né, do inglês. Então, essas siglas representam proteínas. Agora eu quero que vocês saibam bioquimicamente falar certinho, que não existe colesterol mau ou bom, existe um colesterol apenas. Só que as proteínas que carregam o colesterol para os vasos sanguíneos e depositam nos vasos sanguíneos são proteínas de baixa densidade, LDL. E as proteínas que tiram dali, é legal, são boas essas proteínas, elas tiram o colesterol dos vasos sanguíneos e carregam para o fígado, são as HDLs, tá? E aí eu coloquei só de uma forma análoga aqui, né, os dois rivais, o Goku sendo o bonzinho da história, nesse caso aqui, é ele que carrega as proteínas para o fígado. Aqui eu tenho uma carinha dessas proteínas para vocês, tá? Então até aqui ficou, eu tô em cima do mais. Como vocês podem ver nessa ilustração, as proteínas HDL, elas são compostas por mais porcentagem de proteínas em si, essas bolas azuis aqui são proteínas. E o colesterol ali no meio, aquelas moléculas, né, em amarelo, são representadas ali o colesterol. Então, nas HDL, alta densidade porque tem mais proteína e menos colesterol. E já as LDL, olha a carinha delas, tem poucas proteínas, né? E bastante colesterol. Então, elas fazem esse transporte do colesterol pelo corpo. Agora, eu quero relembrar com vocês outro ponto importante para nossa unidade. Lembra que eu já comentei lá quando a gente falou de carboidratos que os carboidratos são a primeira fonte de energia. Então, é fácil gastar energia para o que a gente precisa através dos carboidratos da nossa alimentação. Então, a gente tem carboidrato, é a primeira fonte de energia, né? Energia aqui eu falo são as moedinhas, são dinheiro. Primeira coisa que eu preciso fazer alguma coisa, respirar, me movimentar, dormir, tudo, eu gasto o que primeiro? Carboidratos. São os carboidratos a fonte de energia que o nosso corpo precisa. A segunda, quando tem uma deficiência de carboidrato, quando no meu corpo não tem muito carboidrato disponível, o que eu vou fazer? Eu vou gastar, em segundo lugar, os lipídios. Então, os lipídios são a segunda fonte de energia. É mais difícil gastar as energias dos lipídios. Eu preciso até de bastante energia para conseguir utilizar os lipídios. Por isso que até alguns de vocês deram um exemplo, né? Eu falei que os carboidratos são aquele dinheiro que você tem na carteira, fácil de pegar, fácil de gastar, e os lipídios já seriam aquele dinheiro que as pessoas têm, né, depositadas em poupança, depositadas em algum investimento, na bolsa de valores. É um dinheiro, mas tá mais difícil de pegar, tá mais difícil de gastar. Tá? Então, fazendo essa analogia, a gente pode dar esse exemplo aqui. É mais difícil. Claro, algumas pessoas têm lipídios em excesso. Então, para algumas pessoas é mais fácil de pegar esse lipídio em excesso. Mas eu quero que vocês tenham essa ideia, que os lipídios são a molécula que o corpo gasta em segundo lugar, quando os estão em queda, tá? Por isso que em algumas dietas, o lógico é você diminuir a ingestão de carboidratos para o seu corpo gastar carboidratos primeiro e depois o corpo começar a gastar o acúmulo de lipídios que você tem, tá?
Isso é uma dieta consciente, não é fazer uma restrição de carboidratos, como a gente já comentou nas aulas, né? Fazer uma queda abrupta no consumo de carboidratos não é saudável, não é legal. Tudo é feito com moderação, né? E sabedoria. Pessoal, como que a gente lembra disso daqui? Onde que foi que eu mostrei isso daqui para vocês na aula sobre respiração celular? A gente precisa respirar para conseguir fazer energia, não é isso? Só que eu falei para vocês lá no começo na aula de respiração que a gente usa a molécula de glicose. Começa tudo com a glicose, lembra lá? Né? Se não lembra e quiser relembrar, volta lá naquele vídeo que eu fiz curtinho de respiração celular. Só que aí, pessoal, também nesse ciclo de Krebs, nessa etapa da respiração, olha só quem aparece, o ácido graxo. Por isso que nós podemos usar como segunda fonte de energia os lipídios para também fazer energia depois, né? Vocês sabem que depois aqui do ciclo do ácido cítrico, ou o ciclo de Krebs, qual é a terceira etapa da respiração? Lembra lá? Cadeia transportadora de elétrons? Então, também eu posso partir dos ácidos graxos aqui para chegar lá no final na cadeia transportadora de elétrons e produzir bastante ATPs, tá? Então, um ácido graxo apenas, pessoal, ele faz um monte de reações químicas que eu não vou detalhar aqui, senão o vídeo vai ficar maior do que já tá. E esse conjunto de reações químicas nós chamamos de beta-oxidação. Resumindo, eu vou pegar um ácido graxo gigante e vou picotar todo esse ácido graxo, fazer com que ele vire acetil-CoA. Se você lembrar, a acetil-CoA entra no ciclo do ácido cítrico aqui, né, do ciclo de Krebs. A acetil-CoA se junta com o oxaloacetato, vira citrato e aí o ciclo começa a funcionar, tá? Lembra de tudo isso? Para relembrar com mais detalhes, volta lá naquele vídeo sobre respiração celular. Então, a partir de uma molécula apenas de ácido graxo, eu consigo produzir 130 ATPs, é muita energia. Então, os lipídios não nos dão muita energia, tá? Lembra, só para comparar, a partir de uma glicose, quantas moedinhas eu conseguia fazer? Mais ou menos 35, 38 ATPs. Lembra disso? Então, um ácido graxo que entra no ciclo de Krebs aqui, ele vai lá no final, na cadeia transportadora de elétrons, me dá aproximadamente 130 ATPs. É muita energia. Só que daí tem um problema. Vocês já devem ter ouvido falar que comer muito carboidrato transforma em gordura. Isso é verdade. Se você, olha só, que nem esses personagens aqui comendo arroz, pizza, se você come muito carboidrato, excesso de carboidrato, é possível que o carboidrato que você comeu se transforme em gordura. E agora eu vou explicar bioquimicamente como que isso acontece. A gente volta para o ciclo de Krebs. Eu não vou complicar tanto assim, mas olha só, lembrar que acabei de falar lá da nossa respiração celular. Como que era a respiração celular, o comecinho? Vamos relembrar aqui. Eu tenho a glicose, olha só, e a glicose ela sofre uma série de etapas. Lembra que a gente falou lá daquela aula síncrona, né? Que a gente falou que a glicose, ela se transformava, né, em 2 piruvatos. Lembra disso? Lá daquele personagem do L. Cada piruvato era um L, né, na minha explicação. Por um processo que eu chamo de glicólise. Bom, pessoal, o piruvato, ele vai fazer, né, uma entrada na mitocôndria lá, ele vai passar por uma transformação e ele vira acetil-CoA. Até aqui não tem nenhuma novidade para você, se você lembra disso tudo que eu já falei, né? Aí, a acetil-CoA já vai entrar no ciclo de Krebs, ela, né, se junta com o oxaloacetato, como eu acabei de falar, e vira citrato. O que acontece no excesso de carboidrato? Se você tá que nem aqui, ó, essa menininha aqui, come arroz, come pizza. Um excesso de glicose na sua alimentação vai fazer com que produza um excesso de piruvato, um excesso de acetil-CoA e um excesso de citrato. Concorda? Tudo vai ficar em excesso aqui. O que acontece é que
quando tem muito citrato, algumas moléculas de citrato escapam do ciclo do ácido cítrico, não entram no ciclo do ácido cítrico para fazer todo esse monte de reação aqui, e as moléculas de citrato se transformam em ácido graxo, por uma cadeia de outras reações bioquímicas que eu também não vou detalhar. Então, perceberam? Agora a gente chegou numa explicação bioquímica por que você comendo carboidrato demais, você pode ficar com um aumento de peso, um peso, né, acima do normal. Então, realmente, os carboidratos viram gordura. Repetindo, um excesso de carboidrato, de glicose, gera um excesso de citrato, e esse citrato, essa molécula chamada também de ácido cítrico ou citrato, se transforma em ácido graxo, tá? E daí acumula como gordura. Ácido graxo é componente das gorduras. Tá vendo? Então, como comer demais... Aí, imagina, a gente já come demais carboidrato. Se você comer demais gordura também, direto gordura, aí é óbvio que a gente vai engordar, aumentar o nosso peso, né? E daí, finalizando já a nossa aula, eu venho falar de algumas doenças que a gente, no geral, aumento de gordura no sangue, aumento de lipídios, a gente chama de dislipidemias, tá? Então, o excesso de lipídios a gente chama disso. Vários tipos de dislipidemias podem acontecer, né? Eu não vou falar aqui todas para não ficar também uma aula grande. Uma classe das dislipidemias são as arteriosclerose, que é como tá nessa imagem aqui, ó. Então, podem ver essas placas de gordura, que a gente chama de ateroma, né? Essas placas de gordura, triglicerídeos em excesso, colesterol em excesso, vão fazendo com que aqui as paredes, né, do nosso vaso sanguíneo, as paredes da artéria, elas vão ficando mais fininhas. Imagina um corredor e o sangue tem que passar por esse corredor. E daí, se esse corredor começa a afunilar, como que o sangue vai passar perfeitamente? O sangue vai ter dificuldade para passar, não é verdade? Agora você imagina isso dentro do nosso corpo. As nossas veias, né, com um excesso de gordura nas paredes. A veia, coitadinha, as artérias também vão ficando cada vez mais fininhas, dificultando o sangue de passar por elas. E vocês sabem que o sangue carrega o oxigênio. É a partir dessas células do sangue, que a gente chama de hemácias ou glóbulos vermelhos, que o nosso oxigênio está sendo transportado. Então imagina, como que o oxigênio vai ser transportado de uma forma eficiente se ele não consegue passar ali, né, através das artérias e das veias. Aí aqui a gente tem, olha só essa animação, como vai entupindo gordura, esse amarelo é gordura. E até que a gente tem um rompimento total, uma barreira total nesse fluxo, que é o que a gente chama de infarto do miocárdio, por exemplo, uma doença, né, que é o infarto. Não chega o sangue no coração, não chega o oxigênio no coração, e daí a gente tem, né, pode acontecer até a morte, né? Então, um excesso de triglicerídeo, um excesso de colesterol pode ocasionar a morte justamente por causa dessa interrupção no trajeto do sangue, tá? Se isso aqui acontece no cérebro, a gente chama de isquemia, AVC, acidente vascular cerebral, também é um entupimento aqui, né, dos vasos sanguíneos do cérebro. Então, isso é muito perigoso, né? Isso é são alguns exemplos de doenças que podem acontecer, tá? Pessoal, finalizando aqui no penúltimo slide, eu já falei isso aqui para vocês lá no começo nas aulas de carboidrato. Vamos relembrar, olha só. Quando a gente tem a glicose, que a gente come da alimentação, a gente lembra que o excesso de glicose vira glicogênio, e um processo, não precisam decorar nada disso, tá? Um processo que a gente chama de glicogênese, formação de glicogênio. Quando que a gente usa esse glicogênio que está estocado? Quando a gente está em repouso, quando a gente está em jejum, né? Por exemplo, quando você vai dormir, passa a noite inteira sem comer. Então, a gente transforma esse glicogênio novamente em glicose por um processo chamado glicogenólise. Pois bem, esse glicogênio em excesso, quando a gente come muito carboidrato, eu já acabei de falar na aula de hoje, a gente faz um processo chamado lipogênese. Gênese é origem.
Então a gente forma lipídios. Lipídios estão se originando aqui. Então é por isso, como eu já expliquei na aula de hoje, que o excesso de carboidrato vira gordura. A gente chama isso de lipogênese, tá? Porém, tanto a gordura como proteínas, que a gente vai estudar na próxima aula ao vivo, gorduras e proteínas podem ser mobilizadas, entrar no ciclo do ácido cítrico e virar glicose para a gente poder queimar. Então a gente consegue fazer, né? A gente consegue pegar tanto da gordura quanto da proteína através de um processo chamado gliconeogênese, formar glicose, formar então a base, né, do nosso gasto de energia e aí conseguir continuar nas nossas atividades a partir de energia. Então, já deu para perceber, né, que em primeiro lugar é carboidrato, em segundo lugar a gente mobiliza gordura, lipídios, em terceiro lugar, quando não tem mais de onde tirar energia, a gente vai mobilizar as proteínas, que é o assunto que a gente vai ver na próxima aula, tá? Isso aqui, pessoal, é somente como curiosidade. Se você fizer um exame de sangue, você vai poder verificar se os seus níveis de glicose no sangue estão ok. É muito importante que tudo isso esteja no limite certo, na quantidade certa, para poder evitar esse monte de doença de dislipidemia que eu falei para vocês, né? Então, tem aqui os valores de colesterol. Vocês podem perceber que colesterol total, triglicerídeos e LDL tem um valor que não pode passar, né? Tem que ser menor que 110, menor que 170, menor que 90. O HDL, como é a lipoproteína boa, que carrega, né, o colesterol para o fígado, tira o colesterol do sangue para o fígado, quanto mais HDL você tiver, melhor. Então, quanto maior for aqui, HDL, maior que 45, por exemplo, né, que é o limite para adolescentes, melhor tá? Alguns alimentos você pode adquirir HDL e também exercício físico. Então, você estando de bem com a vida e você estando fazendo exercício físico, você consegue aumentar a quantidade de HDL do seu organismo, tá? Isso é bastante interessante, né? Sempre exercício físico aliado com uma alimentação boa, é esse o segredo, né, de uma boa saúde, né? E aqui eu termino, pessoal, falando um breve recado. Eu sei que eu falo demais, a videoaula já ficou grande, me perdoem. Eu peço aqui para você sempre se cuidar, né? A ter uma atenção com a sua saúde, independentemente do seu corpo, do tipo da fisionomia que você tem, né? Se você está de repente acima do peso, se você está abaixo do peso, que é o considerado saudável, e não se preocupe com padrões, como a gente está comentando durante, né, da nossa aula, alguns animes, mangás, né, de origem japonesa, coreana, que trazem uma gordofobia, né, uma coisa bem escancarada de as meninas têm que ser magras porque um corpo gordinho é feio. Eu quero que antes de falar se é feio, bonito, você tem que se amar, você tem que se cuidar, e isso envolve cuidar da saúde. Em algumas situações, um corpo acima do peso não está saudável, justamente por esse acúmulo de gorduras que leva à obesidade, que pode levar a um infarto, né, uma isquemia, problemas cardiovasculares. Então, antes de verificar se realmente a gente tá no padrão ou não, você tem que se amar, você tem que se cuidar, e isso implica também cuidar da sua saúde. A gente tem que se preocupar muito mais com a saúde do que com a opinião das pessoas, né? Se você está se sentindo bem e você está saudável, a opinião dos outros realmente não deve importar e não deve ser uma importância primordial na sua vida, tá? Agora, você tem que se cuidar. Às vezes a gente também tem uma romantização, né, da obesidade, como deixa ela assim, deixa ele assim, porque ele está se amando. Às vezes a pessoa realmente está, né, com uma autoestima legal, só que pode ser que a pessoa não esteja saudável. Aí não é legal também, porque a pessoa vai deixar de viver de repente porque pode passar mal, pode, né, ter uma doença. Então o legal é a gente estar saudável e estar feliz, né? Mesmo se um pouquinho acima do peso, um pouquinho abaixo, o legal é saudável e feliz.
Tá bom, pessoal? Me perdoem porque eu falo demais. Prometo no próximo vídeo que eu gravar, se vai ter essa oportunidade de gravar novamente, eu tentar reduzir o tempo. Até mais, espero que vocês tenham gostado, aprendido e tem algumas atividades para vocês fazerem agora lá na plataforma. Tchau, pessoal!